Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Vejam, quero comentar nesse vídeo sobre dois assuntos em especial. Na verdade, um grande assunto em especial, que é algo que chama bastante atenção, que é uma notícia que foi veiculada primeiro no site Aviapro, né? Está sendo bastante repercutida no mundo inteiro, sobre a capacidade da Rússia de bloquear mísseis. Olha, gente, isto é impressionante, tá? Isso é um negócio assim que tem assustado bastante aí a OTAN. Mas eu quero comentar também sobre o pavor, né, e até a surpresa da OTAN com a capacidade da Rússia de destruir todas as armas que são entregues para a Ucrânia. A OTAN está particularmente muito afetada com a destruição que a Rússia conseguiu ontem às aeronaves ucranianas, né? Também a um helicóptero, né? Em especial, mas esse assombro já vem acontecendo há um bom tempo, tá? Também a OTAN os dirigentes da OTAN evidentemente ficaram assombrados, né, com a destruição incrível que aconteceu naquela fábrica de Uzmash, né? Eu até falei no vídeo anterior que a Rússia teria atacado essa fábrica em Dnipropetrovsk, como em outros locais também, em que a Rússia atacou muito. Falei que não tínhamos números de vítimas e também aquilo que havia sido destruído pelos ataques russos, mas se sabe neste momento que houve uma destruição impressionante de drones, né? Aquela fábrica era um local de armazenamento de drones, ao que parece. A Ucrânia estava colocando, é impressionante, a Ucrânia não aprende, né? Estava colocando naquele galpão, naquele setor, grande parte dos drones que possuía, tá? Há outros locais na Ucrânia em que os drones estão alojados, mas aquela fábrica de Uzmash era o local em especial onde havia muitos drones, tá? Havia também especialistas, havia também estudos sobre drones, uma equipe sobre guerra eletrônica que atuava em Chasiv-Yar, né? Foi retirada daquela cidade há algum tempo atrás e foi enviada para este local, estavam também neste local em Uzmash, né? Todos ali parece que foram dessa para uma pior, né? E os drones que a OTAN tem entregado constantemente para a Ucrânia, grande parte desses drones foi destruído aí, gente, com esse ataque russo com mísseis Iskander, né? Mísseis Iskander que está fazendo aí realmente causando um dano, né, impressionante para a OTAN e para a Ucrânia, tá? Então a OTAN tem realmente manifestado aí muita preocupação com isso daí, né, com a capacidade da Rússia de encontrar, né, esses locais de armazenamento de munições, de armas, de blindados, de aeronaves, né? E com a capacidade da Rússia de entregar uma resposta rápida assim que descobre os locais de armazenamento dessas armas ocidentais, né? Então há um pavor aí significativo na OTAN em relação a isso, e este pavor vai aumentar a partir de agora, a partir do que eu vou falar com vocês aqui. O que eu vou comentar com vocês aqui agora é de fato assustador, daqui a pouquinho, né? É inacreditável, gente. Algo assim para nós pensarmos, né? Como a capacidade de um país, né, de conseguir, né, assim, se remodelar, né, enfim, quando está vivendo um conflito, né. Não é qualquer país que faz isso. A gente tivemos vários exemplos aí de que os Estados Unidos não conseguiu se modernizar quando enfrentaram conflitos, como por exemplo do Afeganistão, entre outros, né. Não houve uma evolução nas Forças Armadas dos Estados Unidos, não houve uma evolução também na indústria bélica dos Estados Unidos quando, né, a nação estadunidense entrou em várias guerras aí nos últimos anos. Isso tem acontecido, contudo, sobremaneira com a Rússia. Tem acontecido muito com a Rússia e impressiona muito os números, impressiona muito o que eu vou falar para vocês aqui agora. Antes disso, só entregar mais uma informação importantíssima, tá? Está aumentando muito o número, né, daqueles que se rendem às forças russas, tá? A rendição é massiva, né? Aqueles que podem estão se rendendo, e há situações, há relatos, né, de soldados ucranianos que, mesmo sabendo que podem ser mortos, né, pelos soldados da própria Ucrânia, né, se tentarem se render aos russos, mesmo assim, alguns soldados ucranianos estão partindo para a tentativa de rendição. Ou seja, eles entendem que podem morrer com os ataques russos, né? Alguns entendem que, de qualquer maneira, vão perder suas vidas, né? Ou vão ficar amputados, né? Diante daquilo que eles estão vendo constantemente, todos os dias, em vários frontes, né? Então, muitos entendem que
vale a pena fazer uma tentativa de rendição, né? E o curioso é que muitos daqueles que se rendem falam para os soldados russos, né, que eram um professor, né, um auxiliar de alguma coisa, enfim, um funcionário do comércio, assim por diante, né, um agricultor, né, e que fora resgatado das ruas das cidades, né, e levados para o fronte, né. Alguns relatam aí, inclusive, que nem gostariam de estar no fronte, nem gostariam de guerrear. Alguns falam que não tinham nada contra a Rússia, né, e que foram enviados para o fronte para lutar contra os russos, tá? Então a rendição na Ucrânia é mais um problema, tá? Que hoje ameaça a máquina de guerra ucraniana. Além disso, houve um debate na sociedade ucraniana. Na verdade, está a haver este debate na sociedade ucraniana sobre aqueles que serão mobilizados. Estão chegando à conclusão, vejam vocês, que praticamente todos deverão ser mobilizados, né? E vão chegar à conclusão de que mesmo até aqueles que têm 18 anos deverão ir para o fronte. Uma outra informação bastante assustadora é que um grupo daqueles, né, presos, né, daqueles condenados que foram para o fronte, né, roubaram armas das Forças Armadas da Ucrânia e fugiram, gente, fugiram, tá? Estavam numa frente ali em Volchansk, né? Ali no entorno de Volchansk, né? Portanto, muito perto da fronteira da Rússia. Então, um grupo de presidiários condenados, né, que foram colocados no fronte, desobedeceram a ordem ali do oficial, né, se distanciaram, né, e aí o que aconteceu? Quando foram atrás desses presidiários, desses condenados, descobriram que eles já não estavam mais dentro das fronteiras ucranianas. Eles haviam fugido para a Federação da Rússia, fugido com armas que roubaram do exército ucraniano. Então é isso que dá, né? Mobilizar condenado. Achavam que teriam o total controle desses condenados no fronte e se deram muito mal, tá? Agora, o que eu vou falar para vocês é aterrador, negócio inacreditável. Veja, o futuro das guerras tem muito a ver com o que eu vou dizer para vocês aqui neste momento. As Forças Armadas da Rússia estão desenvolvendo a tecnologia. Para muitos ela já foi testada, né? Inclusive com um resultado extremamente positivo, favorável, mas ainda assim, né, ainda que não tenha sido totalmente favorável esse resultado, ele vai se concluir como favorável. As Forças Armadas da Rússia, gente, estão bloqueando os mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos à Ucrânia. É isso mesmo. Então eu vou ler agora, permita-me aqui repercutir um pouco a matéria que saiu no Avia Pro, né? Então eu vou desviar, minimamente olhar, peço perdão por essa indelicadeza, né? Bom, especialistas russos, né, dizem aqui a matéria, conduziram um estudo abrangente sobre o fusível, né? Fusível que está presente no míssil ATACMS dos Estados Unidos, né? Este sucesso, né, que eles obtiveram nesse estudo, que eles conseguiram aí, por exemplo, entender perfeitamente todo o funcionamento desse fusível, né, permite simplesmente fazer o seguinte, permite que a Rússia consiga interceptar, né, esses mísseis utilizando a guerra eletrônica. É isso mesmo, né? A guerra eletrônica e meios de detonação remota, né, como por exemplo o meio Mercúrio, tá? Os novos dados, né, abrem oportunidade para combater com mais sucesso esses mísseis ATACMS, né, e reduzir os danos que eles possam causar. Dentre outras coisas, esses mísseis podem perfeitamente explodir no ar, né? O fusível é um elemento, como vocês sabem, chave, né, presente no sistema de controle da detonação de mísseis, e seu estudo permite o desenvolvimento, portanto, de formas de bloqueá-lo, né, que é justamente o que está acontecendo. Segundo fontes do Departamento Militar russo, né, a devida compreensão sobre o funcionamento desse fusível permite interferir no seu funcionamento, bem como organizar a detonação remota do míssil antes que ele possa atingir o seu alvo. Vocês têm noção do que eu estou falando? Isso é tão absurdo. Isso é o que há de mais moderno na guerra hoje em dia, né? Quando a gente fala em guerra eletrônica é o que há de mais moderno na guerra. É uma modernização colossal dos conflitos bélicos entre as nações. Mas isso aqui que eu tô falando é o que há de mais moderno dentro da própria guerra eletrônica, tá? A utilização da guerra eletrônica e de sistema do tipo Mercúrio, né? Aos militares, né? Permite aos militares da Federação da Rússia, né? Uma vantagem importantíssima, significativa, enorme, gigantesca, né, na proteção contra as ameaças da alta tecnologia, de mísseis de alta tecnologia como os ATACMS, que são fornecidos pelos americanos aos ucranianos. O sistema de guerra eletrônica cria
cria interferência, né? Eles criam interferência no ambiente radioeletrônico, impedindo o funcionamento normal do fusível, o que faz com que o míssil se desvie do seu alvo. Olha que interessante, né? Se desvie do seu alvo, né? Ou detone prematuramente. Então o que essa tecnologia vai permitir? Com que o míssil simplesmente saia do seu alvo, ele vá para um outro alvo, e este alvo, isso faz parte dos estudos da Rússia, será guiado conforme o desejo, o interesse, né, da própria Federação da Rússia. Ao mesmo tempo, esse míssil pode perfeitamente ser detonado muito antes de chegar ao solo, muito antes de chegar ao seu objetivo, né? Mercúrio e sistemas similares são capazes de influenciar o fusível muito à distância. Não é à distância, é muito à distância, né? Ativando, como eu disse, muito antes de chegar ao seu alvo, né? Isto é, de fato, algo muito aterrador. Por quê? Porque estamos falando de uma tecnologia, né, que a Rússia está, pouco a pouco, a dominar, né, que ninguém possui neste momento, que a OTAN está muito distante de possuir, né, e que pode colocar uma vantagem realmente extremamente significativa para a Federação da Rússia. Porque isto pode interferir, né, no insucesso de mísseis como os Atacams. Agora, o que não nos garante, né, que a Rússia vai aperfeiçoar essa tecnologia para conseguir bloquear todos os tipos de mísseis que possam ser jogados sobre o seu território. Inclusive, meus amigos, no caminho dessa tecnologia aqui, né, a gente percebe claramente que a Rússia pode até mesmo futuramente interferir em mísseis nucleares. Vocês conseguem entender isso? Mísseis nucleares. Ou seja, por que a OTAN está em pânico neste momento? Porque se a Rússia consegue aprimorar essa tecnologia, a Rússia pode perfeitamente ativar ali a esses mísseis, né, a detonação desses mísseis muito antes de chegar ao território russo. E qual é a questão principal aí? Uma das questões importantes desse estudo é conseguir fazer com que essa detonação, essa interferência, aconteça muito previamente, ou seja, uma distância ainda mais longa do que os russos conseguiriam fazer neste momento, de tal sorte que você poderia bloquear esse tipo de míssil muito antes dele chegar ao próprio interior do território russo. Olha que coisa absurda, né? É realmente algo impressionante. Parece que já há especialistas da OTAN muito preocupados com isso, né? Já estão em pânico com a capacidade da Rússia de bloquear grande parte das armas enviadas para a Ucrânia, só que eles não contavam com isso. Os mísseis Atacams, né, serão provavelmente as primeiras vítimas desse estudo e da implementação dessa tecnologia pela Rússia, tá? Então é isso que dá atacar o russo, né? É isso que dá atacar um país tão poderoso, uma grande potência militar como é a Federação da Rússia. A Rússia vai estudando seus inimigos e vai aprendendo a bloquear as suas principais ações. Por que a Rússia não acaba com a guerra na Ucrânia? Muita gente pergunta. Dentre outras coisas, porque a Rússia está a praticar um enorme desgaste em relação à OTAN e à Ucrânia e à OTAN. E ao mesmo tempo estudando todos esses armamentos modernos que a OTAN coloca na Ucrânia. Enquanto os Estados Unidos e os países da OTAN estiveram nas suas guerras contra países contra adversários muito mais frágeis, né, eles não precisaram, né, correr atrás do prejuízo, se aperfeiçoar, se modernizar. Né? Quem está conseguindo fazer isso agora é a Rússia, que enfrenta, né, o seu maior pesadelo, que é a OTAN. Então a OTAN tentou fazer contra a Rússia uma guerra indireta e, em virtude dessa guerra ser indireta, não precisou se preocupar em se desenvolver, em se sofisticar, e modernizar as suas armas, enquanto a Rússia está fazendo o tempo inteiro. Resultado disso é que a OTAN tem muitos motivos para entrar em pânico neste momento. Mais uma grande vitória da Rússia, né, que pouco a pouco pode fazer com que se torne uma potência completamente imbatível para quaisquer inimigos em quaisquer confrontos que possam acontecer no futuro. É isso, meus amigos. É isso.